Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 753 e minguando até 537 dias, 6 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 753 com o título A Química Organizada da Física Quântica e este novo título Relação Quântica, certo? Eu estou relacionando este novo subtítulo, né, para que nós possamos entender desta ideia na questão da relação, certo? Entre uma coisa e outra. Vamos fazer esse trabalho em na nossas consciências com esse título Relação Quântica, ok? Título e subtítulo. Sendo o título será a química organizada da física quântica e o subtítulo Relação Quântica. Muito interessante. Acompanhem tudo que está sendo dito. Vai ficar muito interessante para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu sempre deixo um blog antes e um blog depois na descrição do vídeo, para que vocês possam estar acompanhando com mais praticidade. Deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica, certo? E deixo também a, as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar uma continuidade neste título em específico, A Química Organizada da Física Quântica. Relaciona esses 5 subtítulos em vossas consciências para que vocês possam estar entrando diretamente neste título em específico para dar continuidade, certo? Tudo isso na descrição do vídeo. Se vocês fazerem o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, vai ficar muito prático, certo? E por fim, eu coloco a abertura deste subtítulo, né? A relação quântica e por fim eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Então essa minha descrição ela vai ter um blog antes e um blog depois, vai ter a abertura deste título, vai ter uma referência desse título, vai ter as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus e por fim eu relaciono a abertura deste título, né, que é esse que vai ser a abertura deste subtítulo, Relação Quântica, ele vai estar fixado em todas as outras descrição daqui para frente, ok? Então, entenda isso. E por fim, eu relaciono a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos então entrar dentro fazer a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo aquela mediação entre aquilo que é, né, essa formação e aquilo que já tenha dentro da sociedade. A formação, ela vem para nós nessa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, considerando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e
gastronomia. Esses 8 elementos da espiritualidade, eles estão na nossa Bíblia significativa. Se vocês ler a Bíblia significativa, entendendo esses 8 elementos da espiritualidade, da formação de Deus, vocês vai ficar muito compreendido, vai ficar muito prático para que vocês possam ter entendimento de tudo que está sendo dito. Não deixa de estar fazendo o acompanhamento deste blog diário, seja pela descrição, é sempre uma praticidade. Eu coloco isso tudo organizado para que vocês não tenham necessidade de sair, né, desta página do YouTube, para que você possa entender o que é antes, o que é depois, e tudo aquilo que eu estou tendo dito dentro deste blog diário, certo? Eu estou no blog de 753, significa que eu tenho 753 blogs diários produzidos. É interessante que vocês acompanhem a evolução deste blog diário, Deus do primeiro blog, para que vocês possam entender tudo que está sendo dito, certo? Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização, dedicando o seu tempo precioso para entender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Então vamos lá para a leitura deste contexto, para que a gente possa entrar de vez neste blog diário, né? Neste título em específico, Relação Quântica. Vamos lá. Quando se tratando do corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa. Isto vai explicar o que é mais importante em relação a outro corpo relativo ao tempo. Porém, não vai explicar a vida relativa ao corpo, pois esta vida ela não tem necessidade de coisa que não for relativo, ou seja, ela não sente necessidade de relacionar outra coisa exposto ao tempo. Isto explica que eu até posso intencionar as coisas para outro corpo, para manipular algo existente na matéria, mas não será uma relatividade. E sim um plano objetivo relativo a outro corpo. Isto demonstra que as minhas mulheres nunca me amaram, pois estas mesmas estão focadas no seu resultado, explicando assim as suas próprias objeções e negando quem eu sou e no que elas pensam ao meu respeito. Isto significa que o amor delas explica os vossos planos objetivos de se fazer melhor por si mesmos e de se realizar com uma coisa e outra. Isto pode ser bom, desde que elas intencionam os seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realizações. E assim elas me desprezam por vossos planos objetivos, e que nesta causa elas ficam livres de me usar por suas próprias objeções, explicando a sua realização pessoal e que não me use e nem me ofendem e nem ofende as relações alheias a outros alheias aos outros corpos relativos ao tempo, ok? Vamos então entender deste contexto em específico, fazer uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, junto com essa formação de Deus em Cristo. Se você estiver, né, acompanhando o blog, de tudo que tiver dito antes, vocês não terão dificuldade para entender deste blog diário, ok? Faça esse trabalho de conscientização. Se você não está entendendo, não se desespere, vê os outros blogs antes para que vocês possam estar entendendo de tudo que está sendo dito. Faça isso com calma, com paciência, e vocês deixarão de ser essa vítima social. Vamos então fazer a expressão livre, né, sobre este contexto. Quando se tratando de um corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa. Independente se você está no trabalho missionário ou não, né, você tem que entender que tudo que você intenciona tem que ser uma pureza daquilo que é a sua consciência própria.
Neste tempo que você estiver no trabalho missionário, você pode dizer algo que as pessoas, não a compreenda você, pelo que você está dito, porque elas não saberão que vocês estão no trabalho missionário. Que o trabalho missionário, elas são hoje são ideológica, ela vem pela unificação, e as pessoas, ela têm por objetivo entenderem a das suas próprias realidades, aquilo que ela, acredita ser o correto para ela. Então, elas não têm planos missionários, então elas vai focar em sexo e dinheiro nesse caso. Muitos desses pode entender da sua relatividade, ser justo, mesmo entendendo o sexo e o dinheiro, ele pode ser justo. Eu já vi muitos marido bons, né, que ele focam em sexo e dinheiro e ele consegue ser justo com a sua família, com a sua sociedade, mesmo ele entendendo somente essas duas relatividades dos nossos corpos emocionais, certo? Entenda isso. Nada disso é tão ruim. Tudo isso passa a ser produtivo quando a pessoa entende da sua própria justiça, ok? Nada é tão ruim. Todas as coisas são formas de relacionar e que nos dá liberdade a partir do momento que nós compreendemos a nossa ideia de estar limpo, né, sem levar prejuízo às pessoas. Ou seja, se você está limpo, tem uma consciência, independente se você está no plano missionário de Deus ou se você está vivendo a sua vida própria, e você tem essa consciência, vocês poderão seguir em frente, e vai ser uma pessoa justa. Esse é o melhor modulito da sociedade, é você lidar hoje com pessoas justas, o mínimo, o justa, né? Aquela pessoa que não te queira te passar para trás e nem passe o outro para trás, ok? As pessoas que queiram passar o outro para trás, eles passam porque, né, eles são manipuladores, eles manipulam, isso permite ser manipulado a fim de querer ganhar alguma coisa dentro da sociedade, ok? Então, quando se tratando do corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa, né? Então, entendendo que é limpa é você ter uma consciência justa daquilo que você estiver relacionando, né, dentro da sociedade. Isto vai explicar o que é mais importante em relação ao outro corpo relativo ao tempo, né? Porém, não vai explicar a vida relativa ao outro corpo, não vai explicar a vida relativa a outro corpo, pois esta vida ela não tem necessidade de coisa que não for relativo, certo? Tudo que você, a relatividade aqui, ela está apontando que uma coisa é justa para mim e para outra pessoa. Aquilo que eu entendo da minha justiça e aquilo que a pessoa entende da justiça dela. Independente se é sexo ou dinheiro, se você estiver justo para relacionar essas coisas, você tem a sua liberdade. Se você não for justo, então você já vai começar a manipular e permitir ser manipulado para você obter coisas a qualquer custo dentro da sociedade. Vamos entender isso, certo? Quando as pessoas se permitem para uma coisa desonesta, significa que ela é desonesta, né? E entenda isso, ela vai, ela vai ficar muito difícil de relacionar, porque ela não vai ter noção daquilo que ela está fazendo, ela vai perder as suas relatividade entre aquilo que nós podemos considerar justo entre um corpo e outro, ok? Então, entendendo que nós não temos necessidade, né, de relacionar nada aquilo que não for relativo, certo? Nós não sinta, nós não sentimos necessidade de relacionar nada além daquilo que for justo para mim e para a pessoa a quem eu estiver relacionando. Fora disso, é complexidade para você, né, e para você relacionar qualquer coisa, ok? Entende isso? Então, entendemos. Vamos voltar desde o início. Ó. Quando se tratando de um corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa. Isto vai explicar o que é mais importante em relação a outro corpo relativo ao tempo. Porém, não vai explicar a vida relativa ao corpo, pois esta vida ela não tem necessidade de coisa que não for relativo, ou seja, ela não sente necessidade de relacionar outro corpo exposto ao tempo. Por que que ela não sente necessidade? Porque você, se você for olhar para dentro de você, né, você vai entender que você é uma pessoa independente.
E é isso, e essa ideia dessa centraliza espiritual da sua palavra da vida, dessa consciência vivificada, ela vai te dar um senso de justiça. Se você não entender o seu espaço que estiver dentro de você, você nunca vai poder fazer disso uma coisa boa, porque você vai desrespeitar outras pessoas e as pessoas vão te desrespeitar. À medida da forma que você desrespeita uma pessoa, você também vai desrespeitar a si mesmo, certo? Para você ser forte e entender daquilo que é consciência, daquilo que é relativo ao seu corpo próprio, para que você entenda isso, para que você, quando você entender isso, aí que sim que você vai tiver o senso de justiça em respeitar a pessoa, para que a pessoa possa respeitar você da mesma forma, ok? Então entenda isso, olha, ela não sente necessidade de relacionar outro corpo exposto ao tempo, porque nós precisamos de entender daquilo que nós entendemos de nós mesmos a justiça. Não estou dizendo que você, quando for relativo, você vai entender daquilo que é o seu espaço, respeitando o seu espaço, você também vai respeitar o espaço do outro, certo? Por exemplo, como é que você desrespeita o seu espaço? À medida da forma que você vê que a pessoa está excedendo demais para você, né? Está excedendo demais. Vamos falar isso para que vocês entendam. Quando as pessoas falam assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando essa pessoa vem te oferecendo alguma coisa a mais daquilo que você vê que ela não tem a capacidade de oferecer, então isso significa que ela está, né, preparando você para manipular você. Ou seja, se você não tiver um senso e bloquear, falar, não, você está me dando tudo isso, né, muito dinheiro, não preciso disso, aqui eu só quero o que é justo, né, ela, por exemplo, vamos supor que uma pessoa do outro lado, ela tá te dando 100, ela te deve R$ 100, aí ela está te dando 200, não, eu vou te dar aqui 200, fala, aí você tira os 100, os seus R$ 100, fala, o que você me deve é isso aqui, R$ 100, volta com os seus R$ 100, porque esse dinheiro é seu. Ou seja, quando você entende aquilo que você produziu, o seu espaço, a sua consciência, a sua relatividade, você vai ter o senso de justiça para relacionar isso de uma forma justa a outra pessoa. Se ela estiver oferecendo coisa a mais para você, sem ela ter condições, existem muitas pessoas que no ato missionário que elas têm condições de servir a outras pessoas sem ter prejuízo. Aí já é uma coisa que você tem que ir embora, pegar as suas coisas que você recebeu e agradecer a Deus da mesma forma, porque ele está no plano missionário, Deus deu condições para ele, transbordou na vida dele, então você não vai te dar prejuízo a ele, ele não vai passar fome, a família dele não vai passar fome. Mas quando você estiver relacionando isso a outra pessoa, os interesses entre uma coisa e outra dentro da sociedade, numa causa comum, então você tem que entender o seu espaço, porque quando a pessoa estiver no mesmo nível que você, ela quer te dar alguma coisa a mais, ela pode depois vir atrás desse prejuízo. Então, o certo é você, de R$ 100 que a pessoa está te devendo, e ela te deu 200, você pega a sua parte e devolve a R$ 100 para a pessoa, e diga que você está feliz por alguma coisa e tudo, e você vai ficar contente, a mesma coisa. Isso faz de você, faz da sua relatividade, do seu corpo, um respeito a si mesmo e respeito ao trabalho do outro da mesma forma. Ou seja, quando vocês têm consciência e relatividade daquilo que é justo um para o outro, nada vai ter confusão. Você vai entender aquilo que é a sua produtividade e a pessoa também vai entender aquilo que é a produtividade dela, né? Entenda isso. Todas as pessoas que te dão coisas é, te deu uma coisa que sem você merecer, se você não sentiu merecedor daquela coisa que a pessoa te deu, não receba, simplesmente não receba, porque isso vai dar um problema. Ah, você está precisando está passando dificuldade, eu preciso tanto. Não, trabalhe, vai, busca atrás, tem muito hoje na sociedade, tem muitos recursos, busca atrás, produza o seu próprio, o seu, produz o seu próprio alimento, suas próprias objetividade, produz isso no seu espaço, vai ficar muito bem, certo? Pode fazer o teste aí. Dê alguma coisa a uma pessoa que você sente muita necessidade, você vai lá e dá, fala assim, oh, estou dando, você vai ficar muito murmurado, sabe? Hoje, vamos pegar nas comunidades religiosas. Hoje, o que eu mais vejo, tipo assim, hoje eu não estou acompanhando muita comunidade religiosa, mas o que eu mais vi dentro da comunidade religiosa, muitas das vezes as pessoas dão dinheiro sem ter condições. Aí eles vê todo mundo prosperando dentro da igreja e ele passando a miséria danada.
aí você vê o tanto que aquela pessoa atrai um tanto de coisa ruim para a vida dela. Tipo assim, atrai porque ela tá dando dinheiro que ela não tá dando, depois ela olha para o banco e fala assim: "Olha, eu dei o dinheiro, olha só para você ver, e hoje eu estou passando dificuldade, ninguém vem aqui me ajudar, blá, 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 blá". Você vê, pode fazer a percepção. Essas pessoas, ela nunca vai evoluir, porque ela deu uma coisa, a fim de querer receber outras coisas e volta. Então ela não deu, ela está trocando. Esse tipo de pessoas, fica muito complexo, certo? Não é ruim quando você tem uma condições, você vai dar uma ajuda para as comunidades religiosas, para manter a porta aberta, isso vai ficar tem que ser bom para você, naquele exato momento que você está dando. Agora, se você deu a fim de fazer barganha, você só vai atrair coisas ruins, você vai ficar murmurando com seu irmão, vai ficar murmurando com o pastor da igreja, qualquer coisa, certo? Deus é misericordioso, ele faz milagre, mesmo as pessoas não merecendo, eu já vi muito isso, faz, mas isso não é bom e vai sair fora da sua relatividade. Você nunca vai ter aquela ideia real daquilo que você produz, porque sempre você está negociando aquilo que é o fruto dos outros e não está produzindo no seu espaço. Você está excedendo demais a outras pessoas aquilo que você já tem na sua mão, aquilo que você está produzindo. Então vai ficar complexo, porque você vai atrair muitas coisas ruins neste tempo que você está fazendo as coisas a fim de querer ganhar, ok? Entenda isso. Não é tanto de um lado, você entende que tanto ambos os relacionamentos têm que estar vigilantes, tanto aquele que está dando como aquele que está recebendo, né? Entenda isso. Não é questão que a pessoa. Você vê que uma pessoa é pobre, às vezes você vê uma pessoa lá, tá um coração realmente generoso, mas tem uma condições menor do que eu, vai lá e fala assim: toma aqui para você, tira o único dinheiro que ela tem, vai lá e compra uma marmita para mim, por exemplo. Fala, não, irmão, guarda esse dinheiro aí para você, você vai precisar, certo? Na minha casa tem comida, tá tranquilo para mim, tá? Guarda aí, eu vou ficar feliz se você estiver comendo, alimentando direito na rua, tá beleza, tá tranquilo. Então, eu vi o gesto dele, né, o carinho que ele tem com a minha pessoa, eu agradeço e deixo ele livre, né? Falo assim, não, não tem necessidade, não precisa, eu tenho a minha comida aqui, a minha marmita aqui, tá aqui, igual uma coisa nesse tipo, para que vocês entendam, certo? Aí, às vezes, as pessoas, elas são exploradores, às vezes. Você vai dentro de um lugar e outro, elas exigem uma certa uma coisa para ser abençoado. Ah, né, abençoa que você vai ser transbordado dentro da sua casa. Não que não transborda, mas isso vai sair fora da sua realidade, fora daquilo que você tem. Você vai ficar esperando, na expectativa de receber, de ganhar sei lá, ganhar na Mega Sena para ser recompensado por aquilo, e não vai vir aquele jogo que você quis, aí você vai ficar mais frustrado e você vai ficar de mal com Deus. Pode ver, quando seu coração fica amargurado, fica lamentando pela sua escassez, pela pobreza, pela falta de aquilo, falta aquilo outro, você vai, ainda mais, vai confessando isso aos seus irmãos, e tudo isso vai ficando pesado para você. Então, entenda isso. Você tem que entender daquilo que é o seu espaço, entender daquilo que é justo a você, para que você seja relativo a outro corpo. Entenda o seu espaço e o espaço do outro, certo? Tudo esse espaço que há dentro de nós, ele é muito produtivo, ele é muito reservado. Você pode trabalhar isso de uma forma correta, se você estiver ouvindo o que eu estou tendo dito dentro deste bloco diário. Isto explica que eu até posso intencionar as coisas para outro corpo, para manipular algo existente na matéria, mas não será relatividade, e sim um plano objetivo relativo a outro corpo. Você vê que, né, olha que interessante, tudo que eu tenha dito antes no primeiro parágrafo, depois eu vim para esse segundo parágrafo explicando tudo direitinho. Vamos, olha só, depois que eu dei aquela expressão livre, deixei bem claro, vamos voltar em Deus do início para a gente entender. Olha, quando se tratando de um corpo expressivo, o melhor modelito vai aparecer quando a sua casa estiver limpa. Isto vai explicar o que é mais importante. O que é mais importante? A casa limpa em relação a outro corpo relativo ao tempo. Porém, não vai explicar a vida relativa ao outro corpo, pois esta vida ela não tem necessidade de coisa que não for relativo, ou seja, ela não sente necessidade de relacionar outro corpo exposto ao tempo, né? Aí então vem a segunda parte.
Isto explica que eu até posso intencionar as coisas para outro corpo, para manipular algo existente na matéria. O que você manipula algo existente na matéria? Às vezes você dá uma coisa a fim de receber algo em troca, aí você dá e às vezes as pessoas não têm condições de devolver aquilo, aí você fica frustrado. Entende isso? Então, mas não será relatividade, assim um plano objetivo, né, relativo a outro corpo. Quando você tiver um negócio, você vai, por exemplo, você não há nenhum não há nada que te impeça você de fazer negócio com as pessoas, mas tudo legalizado, sabe? Tudo no contrato. Fala assim, eu te dou isso, mas você me dá isso. Você faz esse negócio, você dá o dinheiro para a pessoa te dá um objeto que você precise. Então isso está tudo certo, tudo ok. A pessoa, você comprou uma coisa, a pessoa te dá a nota fiscal. Isso vai comprovar que tudo está claro sobre aquilo que você está fazendo. Mas quando você está relacionando corpo a corpo, nessa quantidade de coisas que vocês tenha dentro da sociedade, aí você vai, eu vou relacionar aquele amigo ali, eu vou te dar uma coisa, meu amigo, olha aqui, tal, tal. Mas você não está dando, você está preparando o terreno para que você possa obter alguma coisa no futuro. Então, isso já é ruim. A pessoa tem uma coisa que é no seu interesse, então você fala, ó, eu vou te dar isso aqui, depois você me dá outra coisa de volta. Certo, eu vou te dar por isso. Você vai querer? Não, beleza, depois eu te dou isso que você quer também. Tá tranquilo, então fica bem claro. Mas o ruim é quando as pessoas vêm no escuro, assim, sabe? Querendo dar um de bonzinho para as pessoas, mas na verdade já está sempre manipulando as pessoas. Isto demonstra que as minhas mulheres nunca me amaram, pois estas mesmas estão focado no seu resultado, explicando assim as suas próprias objeções e negando quem eu sou, né? E no que elas pensam ao meu respeito. Isto significa que o amor delas explica os vossos planos objetivos de se fazer melhor por si mesmo, né? Aqui nós estamos falando de uma ideologia, certo? Quando a gente entendemos essa ideia de que as pessoas têm de ouvir uma coisa e outro, elas vai intencionar os seus objetivos sobre aquilo que elas estão recebendo, certo? Então, isso não é o amor, porque o amor de verdade é aquilo que você respeita a pessoa te respeita, você relaciona sem interesse, sem nada, e tudo isso fica claro. Por que que eu estou dando isso? Porque mais para frente vamos falar mais, né, no próximo blog, já a gente já vai entrar aí no relacionamento conjugal. Mas aqui, particularmente, se trata de uma ideologia. Se você estiver acompanhando tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário, né, vocês vão entender tudo. Então, não vai, né, se você estiver acompanhando, você vai entender o que está sendo dito, certo? Não é interessante que eu explique isso por detalhe. Se vocês conhecem dessa Bíblia significativa, vocês vão poder pegar boa referência daquilo que eu estou dizendo e vai poder entender aquilo que eu estou falando, certo? As pessoas que têm ciência, elas entenderão, certo? Então, entendendo, isto demonstra que as minhas mulheres nunca me amaram, pois estas mesmas estão focadas no seu resultado, explicando assim as suas próprias objeções e negando quem eu sou, né? E no que elas pensam ao meu respeito. Isto significa que o amor delas explicam os vossos planos objetivos de se fazer melhor por si mesmos, né? E se de se realizar com uma coisa e outra. Isto pode ser bom, né? Isto pode ser bom, né? No tempo de Guerra Fria, ou seja, isso pode ser bom, desde que elas intencionam os seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realizações, né? Você entendeu que tudo isso é um planos objetivos nesse meio tempo, apesar quando a gente está no trabalho missionário e nós estamos unificando, também nós conseguimos nos realizar com os planos, mesmo com os nossos planos objetivos, e depois no fim nós vamos conseguir nos realizar diretamente com Deus, no nosso íntimo, certo?
aí você vai entender vai depender muito da capacidade cognitiva de cada pessoa que esteja ouvindo, né, de como elas vai se proceder dentro deste blog diário e daquilo que ela está ouvindo dentro deste blog diário. Vai depender de cada pessoa e da postura dela no ato missionário, né, ou se ela estiver no ato missionário, ela vai entender. Se a pessoa não estiver no ato missionário, ela não vai entender nada, então ela vai ser uma coisa desnecessária. Então, se você não estiver no ato missionário, você passa para outras coisas aí, busca o relacionar com outros tipos de ideologia que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Então, isto pode ser bom, desde que elas intencionam os seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realizações. Assim, elas me desprezam por vossos planos objetivos, e que nesta causa elas ficam livres de me usar, né, por suas próprias objeções. Quando há muito tempo atrás eu tinha ouvido uma ideologia, né, eu não sei, né, uma pessoa maior, a pessoa mais rica do mundo, ela tinha um amigo mendigo, né, então o mendigo ele tratava essa pessoa rica com igualdade naquilo que é relacionamento corpo a corpo, com senso de justiça. O mendigo, por mais que ele é mendigo, ele não sentia, ele não queria explorar, né, as condições financeiras do rico. Então, o mendigo ele tinha um senso de justiça, um senso de respeito sobre aquilo que as postura dele e a postura de uma outra pessoa bem rica. Então, o rico, ele impressionou com esse mendigo e entendeu dele, então em vez de o que acontece nessa ideologia, em vez de o rico servir o mendigo passou a servir o rico, com, postura de humanização, de relatividade, de respeito, de consideração, certo? Entenda isso, ou seja, quando você olha para um mendigo, às vezes, não significa que ele é um mendigo apenas, ele pode ter uma sabedoria incrível, pode ter um senso de justiça incrível. Ele pode estar escolher essa posição social dele, né, porque ele se sente confortável nisso, mas não significa que ele não tenha sabedoria de Deus, não significa que ele não tem senso de humanidade, certo? Entende? Só isso, só para você entender. O que é mais interessante? Se você tiver num relacionamento relativo corpo a corpo, você tem que tirar os planos objetivos e tirar os seus interesses. Você pode fazer negócio com a pessoa? Pode, mas vai ter uma hora certa para que você possa relacionar isso à pessoa, certo? Entenda isso. Ou seja, quando você vai para uma pessoa que tem uma condições financeiras a fim de tirar vantagem, você jamais vai conseguir ver o que é relativo entre você e ele, o que é senso de justiça, porque a sua consciência capitalista vai se acender para essa pessoa que tem uma intenção, que tem uma condições financeira maior que a sua, então você não vai conseguir relacionar uma coisa justa à pessoa. Agora, se eu for na relatividade, eu conversar com a pessoa, corpo a corpo, relatividade com relatividade, oportunidade com oportunidade, sem intenção nenhuma, respeitar o espaço dele, me respeitar, isso vai fluir naturalmente, sabe? Leve, suave, sem eu forçar nada. Isso é bom, certo? Não estou dizendo para que vocês, né, para que isso seja que a gente deva nos separar, né, de classe social, não é isso não, é para que a gente entender, que eu quero dizer com isso? A união, ela gera prosperidade, se não for pela uma sabedoria, é pela própria economia mesmo, pela própria economia. Quando você está unido a uma pessoa, a pessoa entende você, você entende a pessoa, vocês ficam próspero, certo? Ou de uma coisa que é divina, ou de uma coisa que é até mesmo uma economia, certo? Hoje pode olhar aí, a maioria das pessoas que elas conseguem fazer laços dentro das mídias sociais, né, alguém apresenta no canal de um ou no canal do outro, então eles começam a fazer essa relatividade unida, de união, então o canal deles ele fica muito grande, então aquele público que era de um passa a ser do outro também, tudo fica uma coisa só, fica grandiosa. Isso significa que os planos objetivos, a união, ela gera prosperidade, ela gera harmonia entre os nossos corpos relativos, e tudo isso deve estar bem separado, planos objetivos daquilo que é relatividade entre um corpo e outro, entendendo que nós todos
todos somos iguais diante de Deus, certo? Independente dos nossos planos objetivos, o que vai acender a nossa ideia de ser humano é a nossa essência, aquilo que nós temos, nosso íntimo, aquela ideia da gente conhecer aquilo que é real para nós, certo? Sem intencionar, sem confundir os planos objetivos. Isso tem formas, né, blog diário, entenda que a gente consegue separar tudo, uma coisa do outro, o trigo, nós conseguimos separar o trigo do joio em umas condições, né, em outros blogs diários a gente consegue fazer essa relatividade. Aqui eu estou falando ela muito misturado mesmo, para que você faça a percepção, entenda que você é uma pessoa humana e que você não é um objeto, você não pode, você tem que respeitar as pessoas e as pessoas respeitarem você da mesma forma, para que tudo possa ser uma coisa bem produtiva, bem livre, ok? Então, e que nesta causa elas ficam livres e de me usar por suas próprias objeções, explicando a sua realização pessoal, e que não me usa e nem ofenda as relações alheias aos outros corpos relativos ao tempo. Quando eu falo ofenda as relações alheias, você já viu que a maioria das pessoas, né, inconscientemente, ela despreza um para aceitar o outro? Ela desfaz de uma pessoa para desfazer do outro. É ruim, sabe? No tempo que Manuel foi sacrificado, onde tudo ficou sacrifício, até o dia de hoje o que eu vejo mais é as pessoas usando os corpos emocionais das pessoas para se realizar, negando um para aceitar o outro. Ah, você não, né, não é da minha religião, você não tem salvação. Então isso é muito complicado. Ou seja, se quando você for relacionar uma pessoa relativa a uma pessoa, né, ou se estiver dentro das mídias sociais fazendo trabalho social, você nunca desmerece um para aceitar o outro. Vocês têm que fazer isso com respeito, com responsabilidade. Existem trabalhos missionários que se aplica dentro disso, mas isso vai depender daquilo que é a intimidade das pessoas, que às vezes esses processos da unificação dos programas políticos, ele é muito complexo para você entender o que é artificial aquilo que é relatividade entre uma coisa e outra. E que hoje não tem nada de relatividade, não tem nada de harmonia, tudo se tornou uma guerra social sobre uma coisa e outra, sobre, sei lá, muitas coisas dentro da sociedade. É só vocês buscar entender daquilo que você está relacionando dentro da sociedade, vocês entenderão tudo que está sendo dito, ok? Então, entenda isso. Vamos terminar, vamos fazer a leitura final aqui para a gente, vamos voltar aqui para a gente inter- eh, terminar este blog diário. Vamos lá. Isto pode ser bom desde que elas entendam de seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realizações. O campo energético explica aquilo que é a sua família, aquilo que é a sua realidade e sobre aquilo que você está se realizando neste espaço que você está sendo produtivo, independente de qualquer coisa, você tem que ficar dentro desse seu espaço, entendendo das suas próprias relatividades, daquilo que você está alcançando, sobre aquilo que nós podemos entender que é grandiosidade de tudo que estamos relacionando dentro de tudo que Deus está trazendo em nossas consciências. Então, isto pode ser bom desde que elas entendam de seus objetivos para um campo energético de vossas próprias realização. Assim, elas me desprezam por vossos planos objetivos, e que nesta causa elas ficam livres de me usar por seus próprios objetivos, explicando a sua realização pessoal e que não me use e nem ofendem as relações alheias aos outros corpos relativos ao tempo. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se isso for uma realidade para você, se você entendeu daquilo que você possa, né, de conscientizar sobre esse subtítulo, a relação quântica. E a relação quântica, ela aponta para várias objetividades, várias coisas dentro da sociedade, inclusive essas nosso lado humano que nós somos, da nossa origem, da nossa naturalidade, certo?
Aí, quando a gente vai relacionar o dinheiro, ele já ganha um pouco de complexidade. Mas se você então pegar esse blog diário e entender daquilo que eu digo no início, de você estar respeitando a pessoa para você respeitar a pessoa para a pessoa te respeitar, você nunca vai se exceder às pessoas que queiram te manipular, certo? É só você ter ciência naquilo que você está produzindo e ficar mantido aquela sua produção e prosperar isso dentro daquilo que a sua capacidade, sobre aquilo que é os seus conhecimentos, certo? E fazer isso de uma forma honesta e sem manipular as pessoas, sem desrespeitar as pessoas igualmente, certo? Dinheiro, ele vai te ajudar até certo ponto, depois ele não vai se representar mais nada. Acredita nisso, certo? Quando a pessoa tem escassez de dinheiro, né, ela entende, sabe, muito a necessidade, mas depois que ela tem a que supre aquela necessidade, ela vai entender que os objetivos delas, que ela estava, correndo atrás sempre, os planos, as forças que Deus dava dando para ela se mover sobre uma coisa e outra, vai ficar igual, assim, tipo assim, na sua realização, certo? Ou seja, o que eu quero dizer? Se você tem muita grana, muito dinheiro, você pode acessar várias coisas, mas a sua fonte de realização vai ser aquela única coisa mesmo, sabe? Hoje eu posso me realizar com várias coisas, né? E não necessariamente o dinheiro, né? Mas hoje em dia as pessoas estão tudo, né? eh, dinheiro, sexo e dinheiro está ficando muito complexo. Mas você deve compreender o que está sendo dito dentro deste blog diário. Se liga às importâncias para que você respeite as pessoas e para que você faça com que elas te respeitem. Você que tem que fazer isso com que ela que te respeita, que isso é o seu caráter. À medida da forma que você considere aquilo que a pessoa está te dando e a mais, e achando que você é merecedor do trabalho do outro, do fruto do outro, você já vai começar a manipular e se permitir manipular por uma ideia emotiva, emoção de uma coisa e outra, vai achar merecedor. O certo é vocês entender a sua justiça, isso e fazer isso prosperar no seu espaço. Vai ficar muito interessante quando você conseguir isso, ok? Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.